Olá, aqui o espaço é delas. O Alego Mulher de hoje vai receber a deputada estadual Rosângela Rezende do Agir. Deputada, seja muito bem-vinda ao Alego Mulher. Obrigada. É uma semana, um mês muito importante para nós e era bom a gente lembrar de coisas que são que podem valorizar e incentivar a mulher a avançar, a crescer, a pensar muito nela, a se valorizar. Vamos lá. Deputada, e falando já em diferenciais, em valorizar a mulher, a senhora sempre foi um pouco diferente, né? A senhora escolheu profissões que tem muitos homens, né, e poucas mulheres. Conta um pouquinho pra gente da sua história profissional como mulher. Não, então, eu tinha uma avó que falava que as minhas mãozinhas eram tão delicadas, aí eu percebi que eu fui começando essa questão artística. E descobri que a odontologia, as mãos são a extensão do coração. E fazer arte, produzir, curar, atuar dentro de um ambiente escuro, molhado, é um desafio. E foi esse desafio que me deu muito prazer na minha vida profissional como cirurgiã dentista. E em seguida eu trilhei na questão da odontologia em saúde coletiva. Acho que eu já tinha esse olhar macro do que temos no entorno do universo da boca, que não é só o céu da boca, né? Então partilhei um pouco da minha vida com a questão na indústria, quando foi implantada em Mineiros, como profissional de dentista. Sempre tive como autônoma e depois a gente mesclou essa questão de trabalhar CLTista, né, carteira assinada, e também no consultório particular. E num segundo momento, passei no concurso da prefeitura, virei servidora pública como dentista e também na indústria. E aí a gente entrou na área da gestão, da política em si, fazer gestão no Executivo Municipal, frente à Secretaria Municipal de Saúde, por 9 anos. E foi aí que as oportunidades surgiram para que a gente pudesse trazer toda essa experiência, essa bagagem, para um olhar de fora e contribuir com o Estado no desenvolvimento mais regional. Então, sai de dentro da boca para a questão regional. Esse é abrir o olhar. E a mulher é isso. Ela tem muito essa questão de... Ela é complexa, mas ela é diversa e ela pode desenvolver suas habilidades para diversas áreas. Tanto que hoje, né, Mona Lisa, a mulher está ocupando espaços que eram predominantemente ocupado por homens, né? Deputada, qual foi o maior desafio que a senhora encontrou como mulher dentro da gestão executiva, na Secretaria de Saúde do município? Eu acho que em todo lugar, e aqui também, o maior desafio de trabalhar em equipe é a gestão de pessoas. Porque tecnicamente você domina a técnica, se você trabalhando sozinho, você controla o ambiente. Agora, fazer gestão de pessoas é um grande desafio, pelo menos para mim. E aí é que eu penso que é um pouco diferencial da mulher. A mulher, Mona Lisa, ela tem a questão das inteligências emocionais, algumas inteligências que ela percebe melhor. Então, ela sabe aproveitar o potencial de cada uma das pessoas e fazer um equilíbrio. Tudo bem que quando o homem tem aquele poder de falar, tanto que ele ocupa mais espaços de gerência, mas ao mesmo tempo uma mulher atrás sempre fez com que ele avançasse. E agora a mulher também está ocupando funções de gerência e ela é capaz. Vamos nos acostumar a pensar maior, porque você pode contribuir muito com o desenvolvimento da sua família, da sua comunidade, nas questões maiores políticas nacionais. Eu sempre penso assim, sempre comento que as mulheres elas têm uma sensibilidade que acaba ajudando muito nessas áreas que sempre foram ocupadas por homens, né? Mas que faltava assim uma sensibilidade, um toque ali diferente, uma forma de falar. E eu acho que é a partir disso que a gente vem conseguindo ocupar esses espaços. A senhora vem de uma região, Mineiros, né, que também tem muitos produtores rurais, agropecuaristas, uma área onde os homens ocupam mais esses espaços, né, em relação a produtores rurais, agropecuaristas. Eu tenho uma colega que ela foi casada há muitos anos, o marido dela era produtor rural, e ela fala que a sorte dela é que ela saiu do fogão para ficar cozinhando só para peão e ela foi um pouco para a parte administrativa, que eu acho que também é um dom que todas as mulheres têm, mesmo as donas de casa,
elas nascem com o dom de gestão, de administrar a casa ali. E ela fala que quando o marido dela faleceu, se ela não tivesse começado a ajudar ele um pouco antes, ela estaria completamente perdida e teria perdido todos os bens que ele demorou a vida inteira para construir, né? A senhora tem alguma história assim? A nossa região a gente percebeu muito isso. E aí eu ingressei no mundo das mulheres do agro. Um grupo de mulheres muito politizadas e que estão muito à frente dessa questão de sucessão familiar, se preparar para os negócios da família, porque muitas foram pegas com o falecimento dos pais, mães, e elas passaram a fazer gestão de um grande negócio. E estavam despreparadas, porque até então a mulher era só da casa, não estava nessa linha da administração. Então aqui, ó, um abraço, que vocês me inspiraram muito, mulheres do agro de todo o estado de Goiás. Vocês são fortes, vocês conseguem fazer o que os homens faziam. Então, podemos somar, mas também podemos conduzir os negócios sozinhos com a ajuda de uma equipe. E isso elas fizeram muito bem, tanto uma grande produtora, quanto na agricultura familiar, pequena produtora, como o artesã, ou trabalho de identidade geográfica com queijo cabacinha, com doces, e ela também produz e comercializa. Então a mulher passou a empreender muito mais do que ela fazia antes. Deputada, aqui na casa nós temos 41 parlamentares, sendo somente 4 mulheres. Então, é um mundo muito masculino ainda, né? E a senhora, além de tudo, escolheu representar bandeiras que normalmente a gente não vê as parlamentares apresentando projetos em relação à infraestrutura, logística, meio ambiente. Como surgiu esse interesse em abordar pautas que não são normalmente abordadas por mulheres que estão no legislativo? A pergunta da Mona Lisa dá para a gente refletir. Mas eu acredito que essas pautas, acho que são os desafios que todos nós enfrentamos. E os espaços onde a mulher tem um espaço maior para cuidar, para servir, eles já estão dominados, como se fosse assim. E esses espaços são gargalos muito grandes do nosso estado para o desenvolvimento, para a própria mulher, que hoje pode ser uma operadora de máquina, né? Uma condutora de veículo sanitário. Ela hoje tem ações que tem muito mais autonomia. E como que ela vai ter uma autonomia com estradas esburacadas, sem segurança? O produtor, essa mulher do agro, como que ela vai trafegar escoamento de produção sem ter essa logística de intermodalidade dos diferentes tipos de transporte que estão sendo desenvolvidos no país, que é a questão da ferroviária e a rodoviária. Então tudo isso, por estar vivendo nessa região do interior, me motivou a ser a deputada da saúde e das estradas. Mas a saúde realmente é toda a minha formação e o meu cuidado e minha prática da vida, né? A senhora pensa, enquanto parlamentar, também continuar conciliando o trabalho da senhora na odontologia? Mona Lisa, não é possível. Para a deputada Rosângela, não é possível. A odontologia ela é muito delicada, tem que ter uma dedicação, uma firmeza, um equilíbrio, um controle. Você não pode tremer, não pode ficar nervosa. Então, a deputada Rosângela não consegue conciliar a odontologia com a atividade parlamentar. O que a senhora vê que ainda falta muito para a gente caminhar, para a gente realmente conseguir ter mais equidade entre as mulheres e os homens? Eu falo equidade porque muitas mulheres pregam muito sobre a igualdade e nós somos diferentes. Então, às vezes, a gente precisa até de um empurrãozinho a mais do que os homens em umas áreas e em outras áreas a gente é que empurra eles para a gente chegar ali junto. O que a senhora pensa que a gente ainda precisa correr atrás para atingir os mesmos espaços? Isso que você falou é muito importante. Esse equilíbrio que a mulher traz nas atividades do homem, isso eu acho que já ficou bem esclarecido para todas as pessoas. Lógico que temos desafios a serem superados, mas isso é o ponto pacífico. Eu penso que para as atividades que são mais pontualmente com minorias femininas, eu acho que é a questão de acreditar. Eu fico perguntando assim, de acostumar. A gente acostuma com tanta coisa, né? A gente acostuma com ganhar flores, com carinho, mas a gente também acostuma a ficar noites de madrugada cuidando do filho, da mãe, do avô. A gente acostuma com não ter compreensão,
passar por situações de violência, quer sejam na questão do parto, na saúde ou na violência física da mulher. Então, mas a gente não se acostuma a acreditar, a pensar em se fortalecer, a acreditar que você pode, a tentar vencer os seus medos, porque a vida nos pede coragem. Então, acho que o que a gente tem que vencer bem é isso, esse saber dividir a nossa vida, a nossa trajetória de vida num amadurecimento mais rápido, sabendo que você pode. Focado mais nessa questão do que você deseja, e não pensando nas limitações do ser mulher. Em relação à política, a gente ainda tem muitos espaços abertos, né, para que outras mulheres possam ocupar e a gente ter um parlamento também ali mais dividido, né, um sonho ter 50% de mulheres, 50% de homens. A senhora pensa em trabalhar algum projeto nesse sentido para conseguir trazer mais mulheres para a política? Sim, a Rosângela, deputada estadual, ela vai trabalhar com as mulheres a questão da violência de gênero, a violência nas questões da saúde, ou as diferenças políticas. Então, como parlamentar, eu acho que eu tenho que focar sim nesse politize mulheres. Então, é saber, a mulher vai ter muito gosto, porque a política ela é um amplo espaço de debate, de respeito e de construção. Então, é assuntos que a mulher gosta. Então, vamos sim, conto com a ajuda da TV Alego para a gente fazer um espaço de debate com mulheres, para que elas se motivem a se politizarem e assumirem cargos de chefia, cargos eletivos, tanto no executivo, legislativo, municipal, estadual e federal. Deputada, conte comigo já, como jornalista, como repórter aqui, que é um tema que eu tenho muito interesse e que eu acredito que as mulheres que ainda não se interessaram é porque não conheceram direito. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Foi muito bom bater um papo com a senhora sobre o universo feminino e as tantas possibilidades que a gente já alcançou e que ainda falta alcançar. Que é bom reforçar, né? Sim. Se a senhora quiser deixar um recado para todas as mulheres que estão nos assistindo. Mulher, é verdade que a gente se acostuma, mas é essa habilidade nossa complexa de poder nos acostumar com coisas boas e também ruins. Então, eu te convido para se acostumar a pensar mais em você, a olhar mais para você, a se cuidar e para que você se projete num futuro de realização dos seus sonhos, de ações concretas e frutíferas para você, para sua família e para sua comunidade. O programa Alego Mulher fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até mais.